Que vitória, né? E o jogo do Vasco agora é padrão da casa, tem que ter emoção até o final. Como que você está reagindo? Coração, como que fica? O que você passa para o seu torcedor? Olha, o jogo de hoje especificamente, eu acho que merecemos a vitória, né? Buscamos o gol desde o início, começamos a partida muito bem, o gol do Atlético e a reclamação que teve ali do lance do gol, que originou o gol do Atlético, acho que tirou meu time da concentração, e aí a gente perdeu um pouquinho, até um pouco da autoestima e também da volúpia que estávamos, com volúpia organizado. A gente continuou com volúpia, mas saímos um pouquinho da nossa organização, dando a oportunidade ao Atlético de fazer o segundo ainda no primeiro tempo, né? Demos 3 oportunidades. Até então, até o gol do Atlético, eles não tinham chegado perto do gol do Martim. E depois do gol, a gente deu 3 oportunidades de contra-ataque. Se o Atlético tivesse feito o gol, provavelmente teria sido uma dificuldade muito maior. Mas, para o intervalo, organizamos um pouquinho, buscamos o equilíbrio, tentamos adiantar um pouquinho mais o Wellington para jogar entre as 2 linhas de 4 do Atlético, para poder sair um pouquinho mais forte a triangulação por ali. Como a gente, no momentos iniciais, a gente não conseguiu muitas interações por ali, a gente resolveu usar o Galhardo, que é um jogador que tem um jogo interessante para fazer essas combinações. E deu certo, e mais importante é que eu acho que a vitória veio por merecimento. Zé, a gente sabe que é uma filosofia tua não mexer no intervalo. Normalmente você prefere aquela conversa com os jogadores para tentar mudar o que tiver ali, não estiver funcionando como você pretende no início do segundo tempo. Hoje o Galhardo errou um pouquinho no primeiro tempo, Rafael. A torcida foi muito contundente, vaiou muito, ele já estava perseguindo bastante. Como é que foi a tua conversa com ele no intervalo e a tua decisão até de deixar ele mais um tempo em campo? Foi normal, o Galhardo é um jogador já experiente, entendo. Pensei em substituí-lo sim no intervalo, mas entendia que tinha que dar mais um tempo para ele. Nesses momentos a gente não pode pensar com a emoção, a gente tem que pensar com a razão. E acreditava ainda que o Iago poderia dar algum retorno na linha da frente, né? O Rildo a gente ainda estava um pouquinho preocupado em função da contusão dele, também um desconfortozinho que ele teve durante a semana na parte posterior da coxa, e a gente queria utilizar exatamente num espaço que pudesse ter para a gente. Ainda bem que deu certo, trazer o Wagner para a perna trocada também é uma expectativa nossa, onde ele já atuou, principalmente no ano passado, e ali a gente poderia utilizar com a subida do Thiago Galhardo as triangulações que a gente tanto pediu para eles. Batalhamos, martelamos ali, né? Demos alguns contra-ataques também, por precipitação nossa, já que a gente fez as substituições ainda muito cedo, antes da metade do segundo tempo, e quando a gente teve a posse de bola um pouquinho mais equilibrada, a gente conseguiu pressionar o Atlético, né? O Atlético contou com uma grande atuação novamente do Vitor, né? No final do ano passado aqui no Brasileirão, no empate de 1-1, ele já tinha feito uma grande partida, e hoje fez outra grande partida, mas eu acho que, como eu falei para o seu colega, a insistência valeu, foi compensada, a gente teve o início que queríamos no Brasileiro com uma boa vitória. Pois depois de uma perda do título, né, na final do Carioca, você trabalhou toda a semana e começa a estreia do Brasileiro perdendo por 1-0, teve o erro ali da arbitragem na lateral, e essa perda de concentração foi recuperada. E como é que você explica, assim, você que convive diretamente com esse elenco, a superação, a insistência, o poder de reação, né, de uma equipe que acredita até o fim, e hoje foram 2 gols depois dos 40 minutos? Olha, eu já falei para vocês e parece até repetição aquilo que eu vou falar. Eu tenho um grupo maravilhoso. Eu não posso reclamar de nada, da maneira, da postura como eles encaram, todas as dificuldades que passamos juntos, a tristeza da perda do título do Carioca, que está doendo ainda. Não vai ser fácil esquecer tão cedo, mas a gente entende que essas situações, esses aprendizados fazem parte da vida. E eu acho que o mais importante, a gente conseguiu colocar novamente boa parte do jogo, o nosso jogo, isso aí que deixou a gente feliz, porque a gente tem que sim contar com a competitividade e a transpiração deles, porque o Campeonato Brasileiro exige essa transpiração, mas a gente quer, junto com a transpiração, uma razão, uma maneira de jogar, uma identidade resgatada com o nosso jogo. Então, eu acho que hoje a gente tem boa parte do jogo sob controle,
e por isso dei parabéns novamente para ele no vestiário, mas ressaltando que a gente está começando apenas uma caminhada e temos um jogo na quinta-feira que é decisivo para nossas pretensões na Libertadores, né? Então, o espírito que tivemos hoje, a gente tem que partir dele para esse jogo de quinta-feira, se quisermos trazer da Argentina um bom resultado. Boa noite, Zé. Parabéns aí pelo resultado. Eu justamente queria que você faça um pouco mais. Essa vitória acho que dá muita moral para o Vasco e para a Argentina, para um jogo, como você disse, decisivo, pode definir a sorte do Vasco na Libertadores da América. Uma vitória deixa o Vasco no bolo, uma derrota vai tornar a situação muito complicada. Que tipo de jogo você está projetando lá contra o Racing? E aproveito e te pergunto, como é que essa decisão de quem bate o pênalti? Eu vi o Pikachu dando uma entrevista, acho que foi para a Camila no final do jogo, dizendo que o Rios aqui ia bater, que ele pediu para bater. Isso já vem uma ordem do banco, ou é o jogador que estivesse se sentindo bem no momento para bater? Qual a importância que o Pikachu tem hoje para você? Não, vou começar pelo final. A gente na preleção no hotel, já deixamos bem claro os batedores. Hoje a gente tinha, por um acaso, 4 batedores, 4 deles poderiam bater: Evander, o Rios, que é o primeiro, Evander, Wagner e o Iago. Todos eles têm um aproveitamento muito bom, já que a gente vem treinando sistematicamente batida de pênalti pelas competições que nós temos eliminatória pela frente, né? Então, o Rios poderia bater, mas o Iago pediu, e o Rios é um cara sensacional. Entendeu o momento bom que o Iago vem atravessando, o Iago com muita confiança, problema algum. Em relação à Argentina, eu espero um jogo extremamente difícil, como não poderia deixar de ser, né? Temos como exemplo a partida inicial deles lá contra o Cruzeiro, né, em qual venceram os 4-2, um time que pressiona bastante, tem dois homens de frente com extrema capacidade de definição, o Centurion e o Lautaro Martinez, fora toda a sua equipe, né, uma equipe forte. A gente espera o El Cilindro totalmente lotado, né? E a gente vai ter que suportar, né? Suportar, porque certamente vão fazer muita pressão, porque se o Racing vence a gente, está praticamente com o pé na classificação, 7 pontos, e ainda tendo que jogar um jogo em casa, né? Então, é uma partida para a gente fundamental. A gente vai para lá com muito entendimento que podemos fazer um grande jogo lá. O principal, que é a entrega, a competitividade do nosso grupo, nós temos. O que a gente precisa é estar concentrado, porque um jogo como esse, pela Libertadores, é fundamental que a gente esteja do primeiro até o último minuto no alto nível de concentração. E isso ficou provado nas últimas partidas, tanto contra quanto a favor para a gente. Então, acho que o Vasco está ganhando essa casca, principalmente nesses detalhes. Agora, é uma partida que a gente tem que saber jogar. Se nós quisermos enfrentar de frente, de cara a equipe deles, que é uma equipe muito forte, um investimento muito alto nesse ano, a gente vai ter problema. Mas estamos tendo uma estratégia, montamos a estratégia para o jogo lá, amanhã e terça-feira e quarta já na Argentina, vamos fundamentá-la e botar em prática para o jogo tão importante. Zé, hoje teve algumas vaias também para o Evander, também para o Wellington, alguma situação dos dois. E eu lembro que no ano passado você usava o Evander como volante, justamente do lado do Wellington. Mas hoje você optou pela saída do Wellington para tornar o time mais ofensivo. Eu queria saber se existe uma possibilidade, você pensa, já que o Wellington não vive um bom momento, o De Sábado está muito bem, se você imagina colocar um Evander mais recuado, já que ele já jogou dessa forma, mudar um pouco essa configuração, já que o Wellington não vem atravessando um bom momento. Não, eu até discordo de você quando fala que ele não está atravessando um bom momento. Ele tem outras funções, né? As funções dele são um pouquinho mais defensivas, né? De auxílio ao De Sábado, para que possa eventualmente ter os nossos 2 laterais um pouco mais adiantados. É importante a função que ele faz, e também de algum momento surgir como homem surpresa na área. Estava tentando fazer isso, mas o que a gente quis mudar foi realmente a característica do jogador, para que a gente tivesse ao lado do Evander um outro jogador que pudesse pisar na área, já que o Evander também tem a característica de vir buscar a bola um pouco mais atrás, e o Riasco, depois o Rio, estava ficando muito isolado na frente. Então, não quis tirar o Evander, porque acredito muito no potencial do Evander, e como o Atlético fazia uma marcação muito baixa, a gente tem no poder de finalização dele uma das armas que poderíamos utilizar, além das batidas de falta. Ele quase faz um gol ali numa batida lateral. Mas, como eu falei, o campeonato é longo,
campanha ela vai ter que ser marcada por entradas e saídas de jogadores. Já conversei com ele sobre isso, que é a importância de ter um elenco para que a gente possa manter o grau de competição e a intensidade o mais alto possível durante o maior tempo possível, porque pela partida inicial a gente já tem a noção de que vai ser o Campeonato Brasileiro, né? Muitas partidas definidas com placar mínimo, e eu acredito que isso vai ser uma tônica até o final da competição. Zé, boa noite, parabéns pela vitória. Cada vez vai se mostrando ao longo aí do seu trabalho que o Vasco ele tem uma variedade dentro do seu elenco que acaba sempre dentro do próprio elenco suprindo as necessidades que a partida vem apresentando. Você mesmo vem dizendo que os seus maiores reforços ainda estão vindo, né, que estão no departamento médico. Falando um pouco da partida de hoje, o que representou esse retorno, né, do Rildo para o elenco, já que ele estava previamente suspenso por um período, de certa forma, até um pouco injusto, o que representou e o que vai representar, inclusive, para essa partida de quinta-feira, ter essa opção do Rildo, mesmo deixando bem claro que os 3 atletas que entraram muito bem na partida, incendiaram o jogo, mas gostaria que falasse especificamente desse atleta que é mais um que vem compondo muito bem o elenco do Vasco da Gama. Bem, como eu te falei, eu acho que vocês vão lembrar, quando acabou o ano passado, o primeiro nome que eu dei para a gente tentar um reforço foi do Rildo, né? Porque eu sei que a característica dele é fundamental para o futebol hoje. Então, certamente, esse período que ele ficou fora fez falta para a gente não tem como falar sobre suposições, o que poderia ter acontecido nesse tempo ele ajudando a gente, mas fiquei feliz de ele ter voltado. Agora é condicioná-lo, né, para que ele possa ter mais tempo de jogo, mais jogo em si, e ajudar a gente, porque realmente um jogador com a capacidade de 1 contra 1 de enfrentamento que ele tem, para sair de marcações tão fechadas e próximas, né, como o Atlético fez hoje, marcou muito compactado, né? Até parabenizo o Thiago por isso, porque soube montar sua equipe defensivamente ali, explorar contra-ataque, já que ele tem jogadores muito rápidos, até o Casares, depois Eric, Roger Guedes, é difícil, ainda mais tendo uma referência como o Ricardo Oliveira, que dá tempo da equipe dele sair para o ataque. Mas, então, esse jogador acaba sendo fundamental para a gente, né? Na ausência do Paulinho ainda, e na ausência ainda, espero que por pouco tempo, do Kelvin, a gente tinha que ter esse jogador. Como a gente estava com receio da manutenção dele no jogo todo, a opção foi para que ele entrasse durante a partida. Graças a Deus deu tudo certo. Não só sofreu pênalti, como teve algumas oportunidades antes também para definir. Boa noite, né, Zé, parabéns pela vitória. O Rildo, quando ele entrou, ele deu uma velocidade assim, tremenda para o time do Vasco da Gama. Ali caindo pela esquerda. E, ao mesmo tempo, eu percebi que, com isso, o Pikachu teve mais chances também para descer, inclusive também para atuar um pouco ali no meio. Inclusive, o gol do Vasco da Gama saiu do lançamento do Pikachu no meio, para a esquerda, para o Rildo. Essa questão da velocidade, já que hoje não temos o Paulinho, né? A importância do Rildo para as próximas partidas, depois do jogo de hoje, a velocidade e a mudança que teve após a entrada do Rildo. Fundamental. Como eu falei para o seu colega, o futebol hoje exige, né? Infelizmente, nós perdemos o Paulo por algum tempo. Para você ver, a equipe do Atlético, eu falei aqui 4 ou 5 nomes que tem muita velocidade para fazer o jogo se manter em alta intensidade. Então, por isso, a gente vem utilizando repetidamente o Iago na linha da frente, para que a gente possa ter um equilíbrio. Hoje eu optei em trazer o Wagner para poder, um jogo interior, ter essa diagonal bem com o Rildo, né? E, enfim, são as possibilidades. Ainda temos também o Caio Monteiro, o Paulo Vitor, que são jogadores que a gente tem que encontrar um jeito para que eles também ganhem tempo de jogo, e com esse tempo de jogo a gente poder fazer uma equipe competitiva. Então, fundamental a gente ter atletas com essa característica. Zé, eu gostaria que você falasse 2 jogadores, o De Zábato e do Wagner. A importância desses 2 jogadores no momento da sua equipe. Olha, o De Sábato, eu acho que com toda a justiça foi escolhido um dos volantes, né, um dos médios defensivos do Campeonato Carioca, e eu ainda acho que ele pode evoluir bastante. Eu ainda acho que ele tem muita coisa a evoluir.
Estou estimulando para que ele possa fazer também uma distribuição um pouco mais média e longa, com mais velocidade. O Wagner é um jogador experiente, que está nesses momentos conturbados que vivemos aqui, foi importantíssimo para que a gente pudesse manter o equilíbrio dentro do vestiário e também dentro do campo, com ritmo de jogo, ele tem mostrado uma eficiência muito grande. Tem a capacidade de jogar aberto, gosta de jogar por dentro, também joga invertido. Quando preciso, faço ele um segundo volante, como jogou na final do Campeonato Carioca. Então, um jogador com essas características, né? E a gente tem buscado jogadores com versatilidade, acabam sendo muito úteis para a gente, né? Feliz por ter eles dois do meu lado. Zé, para a partida de quinta-feira, você vai ter algum reforço, digamos, do departamento médico, já que o Breno já vem treinando, o Giovanni Augusto já vai bater, se eu não me engano, 3 semanas da questão do estiramento. Pode ser que esses jogadores vão à Argentina? É difícil, todos eles. A gente está esperando aí para o início de maio a presença de algum desses jogadores para a gente, né? Mas o mais importante é que o processo evolutivo deles está muito consistente. E a gente e eles também estão se sentindo muito bem nesse processo, né? A única volta que teremos é o retorno do Eraso, né, que ficou de fora da partida de hoje, em virtude das questões contratuais, que foi muito bem substituído pelo Erle. Zé, se não me engano, essa é a 4ª partida. Eu tenho alguns jogos, enfim, nessa temporada que o Vasco conseguiu a virada ali no finalzinho, né? Fora... É a 5ª, né? Fora essa questão do DNA do clube, que é o time da virada, mas tem um lado bom e um lado ruim. Um lado bom que o resultado é óbvio que a vitória é muito importante, mas tem um lado ruim do desgaste que causa isso no final do jogo. Até a questão da razão e da emoção que você estava falando. Tem alguma explicação para isso? Técnica? O que você conversa com eles? Enfim, o gol hoje poderia ter saído durante todo o segundo tempo e saíram os dois no finalzinho. Não, sinceramente, não é aquilo que eu espero, não. De ficar fazendo essas reviravoltas no final da partida, né? Mas como eu falei, eu acho que foi merecido, né? O gol do Atlético, com toda a qualidade que o Otero tem na finalização, ele realmente é um jogador específico para isso, não só para isso, mas de finalizar de fora, muito bom. A gente ficou o tempo todo falando que ele teria que ter diminuído o espaço nessas bolas. Fora isso, nasceu no lance irregular, que depois eu me puni, porque eu também fiquei muito nervoso com a arbitragem, né? E talvez ali eu tenha passado, porque foi na minha frente, eu vi o Fábio tirando de cabeça, e eu vi que o lateral era nosso. Então, me chamou a atenção e eu acabei reagindo logo após o gol com bandeira. Acho que essa não é a postura que eu tenho que ter. Passei em tranquilidade para a nossa equipe, poderíamos ter sido derrotados, talvez até por culpa minha. Mas o fato é que o merecimento, eu acho que se fez valer contra uma equipe que tem jogadores de nível muito alto, que é o Atlético, e um excelente goleiro, né, que fez novamente uma grande partida. Isso dá combustível para a gente continuar não desistindo. Eu acho que essa é uma marca do clube, né, como a torcida canta, mas mais especificamente na nossa equipe, desse elenco que está sendo formado aqui, que é um grande elenco, uma grande comunidade que formamos aqui. Espero que com o retorno dos atletas que estão voltando aí, a gente possa se fortalecer como grupo e que a gente possa continuar dando alegria para o nosso torcedor aqui. Tomara que a gente consiga ver o estádio de São Januário mais cheio do que vimos hoje. Seria importante o torcedor acreditar nesse grupo. É lógico que uma frustração, como aconteceu no final de semana passada, chateei todo mundo, eu acredito que tenha chateado a torcida também, mas eu faço até um apelo para que a nossa torcida volte, abrace a nossa equipe, é uma torcida maravilhosa, que a gente sente muito a energia quando eles estão apoiando a gente, quando lota o estádio. A demonstração da final do Carioca foi linda, porque eles fizeram. Também a torcida do Botafogo, né, sem nenhum tipo de acontecimento, de briga. Então é isso que a gente quer ver. A gente quer o nosso estádio sempre lotado. Tomara que a gente consiga transmitir isso de dentro para fora e que eles consigam comprar essa ideia nossa e a gente possa fazer um campeonato juntos. Ok, obrigado. Você falou, estava aqui no Eraso volta, né? Eraso volta, tem condição de jogo, tá? Obrigado, gente.